Dons do Espírito Santo. O que você pensa a respeito dos dons do Espírito? E vamos começar com João 4, verso 10, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Eu coloquei esse texto, que talvez seja uma surpresa, né? Porque não fala exatamente daqueles dons que a gente está acostumado, né? Mas aqui o texto fala de Jesus como sendo o dom de Deus para nós. A palavra dom significa presente. É um presente. E no Novo Testamento usam duas palavras, que é doreia e carisma. Carisma é a mais conhecida, a mais comum. Mas nesse texto que eu li, por exemplo, é doreia, né? E no Antigo Testamento, mataná, e ambas as palavras significam presente. Será que Deus tem um presente para você? Será que esse assunto é importante porque Deus tem algo para te dar? Porque sempre que nós falamos de dons espirituais, pensamos na operação dos dons. Quando você vai operar nesses dons para abençoar alguém, para fazer algo para Deus, a obra de Deus. Mas se é um dom, se é um presente, é algo que vai abençoar você. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, né? Será que existe algo que Deus quer fazer na sua vida e vai disparar essa bênção hoje, agora, no nosso seminário? Prepare-se, né? Porque Deus faz coisas que a gente não planeja, Ele que planeja, né? Ele que é o Senhor, né? Então, amados, o que são os dons do Espírito Santo? Primeira pergunta. Deuteronômio 33, 13. Nossa, no Antigo Testamento, pois é, amados. Eu li tanto sobre dons para fazer seminário, e nós fomos também no Antigo Testamento, né? Lá tem coisas tremendas para nós sobre os dons de Deus. Deuteronômio 33, 13. De José disse: Abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com os mais excelentes dons do céu, com o orvalho, com as águas do abismo que jaz abaixo. Então veja, Jesus falou que ele é o dom de Deus. Agora, a Bíblia fala que quando foi abençoar a tribo de José, a vida dele, a família dele, a terra dele, foi dada a palavra que você receba os excelentes dons do céu. Dons do céu é meged, uma coisa distinta, algo de valor, um fruto precioso. Então veja, os dons de Deus são algo muito valioso, muito precioso, algo muito raro, algo que vem do céu para você. Então isso é uma manifestação, é uma evidência maravilhosa de que Deus te deu algo, que Deus existe, que o céu existe. Salmo 68, verso 18, fala o seguinte: Tu subiste ao alto levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Aqui, a palavra mataná, que significa um presente. Deus deu presentes, os presentes para nós, para os homens. E ela fala a palavra habitasse entre nós, que Deus habitasse entre nós através desses dons. Essa palavra shakam é muito interessante, significa alojar-se, estabelecer residência, permanecer conosco. Então, quando Deus nos dá um dom, quando o Espírito Santo libera um dom sobre a sua vida, é uma permanência de Deus na sua vida. É um alojamento, Deus está se instalando na sua vida. Ele está fazendo da sua vida como se fosse um ponto de apoio, como se fosse uma fortaleza, um forte, de onde ele vai começar a agir na terra, passando por você. E essa ação de Deus na terra, ele vai abençoar as pessoas através da sua vida. Então os dons de Deus são algo tremendo, onde Deus habita em você e a partir de você ele vai se manifestar entre os homens. Olha que coisa maravilhosa.
Em Romanos 12, de 6 a 8, fala, o texto principal, né, um dos principais que fala dos dons do Espírito, é Romanos 12 e Coríntios 12. Ele fala o seguinte, Romanos 12, 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aqui a palavra carisma, então significa que esses diferentes dons de Deus são um presente. E olha a tradução dessa palavra, que interessante, a tradução do seu significado. Diz assim, que é uma qualificação religiosa. É uma faculdade miraculosa. O que é isso? É uma capacidade sua de fazer algo milagroso, algo sobrenatural. É uma graça divina. Então eu acho que essa é a melhor das definições que eu achei, né? O dom de Deus é uma qualificação que Deus te dá, é uma faculdade miraculosa, milagrosa, é uma capacidade de você tocar no sobrenatural e trazer isso para as pessoas, para abençoar pessoas. Então, nesse momento, olha que bacana, como Jesus na cruz, ele tinha um braço ligado a Deus, que ele era Deus, e tinha um braço ligado aos homens, que ele se fez homem. Nesse momento, quando você age movido pelos dons de Deus, os dons do Espírito Santo em você, você está com uma mão em Deus, recebendo uma capacidade milagrosa, sobrenatural, e outra mão nos homens, ministrando a eles algo sobrenatural de Deus. Veja, olha essa comparação que Deus me mostrou. Você, agindo nos dons do Espírito, movido pelo Espírito Santo, você faz exatamente o que Jesus fez. Amém? Isso é maravilhoso. O negócio vai esquentar, prepare. Como recebemos os dons do Espírito Santo? Primeiro, Deus decide nos dar. Romanos 12, 6 fala, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, Deus decide, é uma graça, é uma gratitude, é uma graça de Deus. Ele decide nos dar dons. Amém? Podemos pedir, buscar melhores dons, mas Deus é que decide, parte dele. Hebreus 2,4 fala o seguinte, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios e múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. E Coríntios 12 fala que o Espírito Santo distribui os dons a cada pessoa, a cada um, conforme lhe apraz, para um fim útil, para uma utilidade. Deus tem uma utilidade, uma necessidade. Ele tem um plano para fazer algo e para isso ele te dá dons, para que você opere e faça algo para Deus na terra. Então, os dons são dados por Deus segundo sua vontade. Segundo aspecto, né, de como recebermos os dons do Espírito Santo. Segundo, devemos buscar os melhores dons para a nossa vida. Veja bem, 1 Coríntios 12, 31, primeira parte diz assim, buscai com zelo os melhores dons. E eu fui olhar a tradução no original, porque tem tradução que fala buscai os maiores dons. Não, a palavra original é melhores. Buscai com zelo, com cuidado, com dedicação, os melhores dons. Deus te incentiva a buscar os dons espirituais, ok? E ele fala, olha, de acordo com a sua necessidade. Então, se você precisa de cura, busque isso. Se você quer manifestar na sua vida um dom de operar milagres, busque isso. Deus te dá liberdade, ele trabalha junto conosco. Muito legal isso. Ele respeita a sua inteligência, a sua iniciativa, sua coragem, e é isso que ele quer despertar em nós hoje. Por isso ele diz, busque com zelo os melhores dons para você, para a sua vida, que você sente no seu coração. Terceiro, recebemos pelo arrependimento e conversão a Deus. Então as pessoas, em Atos 2,38, Pedro disse assim, então Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que bacana.
Então quer dizer, a pessoa que se arrepende dos seus pecados, se converte a Jesus, é batizada, começa uma vida cristã, ela recebe o dom do Espírito Santo. Ok? Quarto, recebemos quando temos sede e pedimos. Lucas 11:13 diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você pedir, você recebe. Você recebe. Peça a Deus, peça os dons. Muitos cristãos, homens, mulheres de Deus, ainda não despertaram para a necessidade de manifestar os dons espirituais. Eu sei que há muitas pessoas na igreja que são pessoas muito cristãs, muito fiéis a Deus, muito pessoas abençoadas de Deus, mas que não despertaram para isso. E o Senhor está falando, pede, busca. A vontade de Deus é essa. Se você não faz, você está em desobediência. Pede a Deus, busca os dons espirituais. Amém? Isso vai ser bênção na sua vida. Glória a Deus. Quinto, recebemos pela imposição de mãos. Atos 8:17 diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estamos falando aqui de Pedro e João em Samaria. Atos 19:6 fala de Paulo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Que maravilha! Paulo em Éfeso. Então veja, era comum aos discípulos, apóstolos, impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo e manifestarem os dons do Espírito Santo. Amém? Sexta orientação de como receber os dons do Espírito Santo. Recebemos ao crer na palavra de Deus. Amém, amados? Ao crer na palavra de Deus. E aqui Atos 10, o texto de Cornélio, né? Atos 10, verso 44 e 46. Diz assim: dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro estava pregando para aquela família na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam, e os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Glória a Deus. Igual em Éfeso, né? Eles estavam profetizando, falando em línguas e profetizando. Então veja que maravilha que é. Amados, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte, e eu creio que você também vai sentir isso na sua casa, porque o Espírito de Deus está alegre em estarmos estudando isso. Ele se move, e nesse momento está se movendo. E ele disse que Pedro estava pregando, como eu estou agora ministrando. E eu profetizo que a palavra de Deus está sendo ministrada e que o Espírito Santo também venha sobre sua vida. E venha e encha você com poder, com a unção de Deus. Deixe o Espírito se mover. Se você tiver vontade de falar em línguas, fale em línguas. Se você tiver vontade de exaltar a Deus e profetizar, profetize. Se tiver vontade de cantar um cântico, exalte ao Senhor. Encha o ar da sua casa com a gloriosa presença de Deus. Amém? Cornélio era um homem comum. E o anjo, quando apareceu, diz: as tuas esmolas e as tuas orações estão diante de Deus. Que coisa linda. Amados, o Espírito Santo é poderoso, é tremendo. Glória a Deus. E essas pessoas na casa de Cornélio ainda não haviam nem se convertido, nem se batizado. Mas a pregação da palavra encontrou a fé, e o poder do Espírito Santo, foram cheios, foram batizados no Espírito, começaram a orar em línguas. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas a glória de Deus desceu naquele lugar. Amém? Menos controle, mais confiança em Deus, né? Às vezes a gente quer controlar tanto a Deus que a gente não deixa Ele agir, né? Os dons do Espírito são próprios do Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos. Junto já vem tudo, um pacote completo. Mas como um bebê, nós precisamos ir aprendendo a respeito do Espírito Santo, e ele vai nos ensinando. Algumas pessoas demoram um pouquinho, outras já fluem na hora, que nem esses aqui, né? Nem batizados eram, nem tinham se convertido ainda, mas só de ouvir a palavra e crer,
o Espírito Santo já veio e agiu poderosamente na vida deles. Amém? Não se compare, cada um é uma história, não tem melhor nem pior, tem você, né? Terceiro, como usar os dons do Espírito. Então nós falamos aqui, 6 maneiras de você receber o Espírito Santo. Como usar os dons do Espírito. Primeiro, 1 Coríntios 12:4 fala, número 1, temos diferentes dons. Você não tem um dom só. Não existe. 1 Coríntios 12:4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por que eu falo com tanta convicção que não existe somente um dom? Porque todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, oram em línguas. Então já é um dom. Aí você vai manifestar pelo menos um outro. Você não vai ficar a vida inteira só orando em línguas. Você vai manifestar variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, dons de curar, dom da fé, operação de milagres, socorros, governos. Você vai operar vários dons. Então, a pessoa pode receber diversos dons do Espírito Santo. Não existe apenas um, ok? Mas pode existir um que você tenha mais afinidade, um que você flua mais, um que Deus te use mais. É natural isso, não tem problema, tá? Próprio Jesus, quando estava no seu ministério, agiu muito com os dons de curar, operar milagres, não é? Mas quando Jesus voltar e reinar para sempre conosco, ele vai agir muito mais no dom de governo, de presidir, porque ele vai reinar. E no seu ministério ele quase não utilizou esse dom de governo. Entende? Então os dons são muito dinâmicos, não tem que seguir suas regras. Ele segue as regras de Deus. Amém? Segundo, como usar, né? Então temos vários dons e você vai ser usado em vários dons. Segundo, devemos ser abundantes nos dons. Aí que eu falo, aquele irmão, irmã, você que está vendo esse seminário e ainda não despertou para isso, né? Desperta agora, começa a sua carreira com Deus de uma maneira mais maravilhosa ainda, sendo abundante nos dons, né? Servindo a Deus. Veja, 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. E aqui a gente precisa quebrar uma maldição do diabo que nós vamos quebrar agora na sua vida e na vida de todas as pessoas. Há muitas pessoas hoje confusas, dizendo assim: eu só vou ministrar quando eu sentir no meu coração. Eu só vou ministrar quando eu sentir liberdade. Eu só vou ministrar quando eu estiver bem. Aqui, está completamente errado, fora da palavra de Deus. Isso é do inferno, é um engano sobre a sua vida. Porque o texto fala que nós temos que procurar ser abundantes nos dons de Deus. E os dons do Espírito Santo são para edificar a igreja. A edificação da igreja não pode estar sujeita ao seu bom humor ou mau humor. A edificação da igreja não pode estar dependendo se você está se sentindo bem ou não. A edificação da igreja não pode depender de você achar que hoje está bem e que tem liberdade para ministrar ou não. Porque tudo isso que você está me falando é alma. E o coração do homem é enganoso. Os dons de Deus não são para você usar só quando você quer e se sente bem, não. Os dons de Deus são para usar para a edificação da igreja. E a igreja não pode depender do seu humor ou da sua boa vontade naquele dia. Muitas pessoas precisam dos seus dons. A igreja precisa que você esteja atuante sempre. Muitas vezes você vai fazer a obra por prazer, mas muitas vezes você vai fazer a obra por dever. E é isso que muitas pessoas precisam entender, que nós não fazemos a obra de Deus só por prazer, nós fazemos também por dever. E se Deus te chama, se Deus te dá um dom, é para esse dom estar disponível para a igreja.
não é para estar disponível só para você, nem para você usar só quando bem entende, porque esse é um pensamento contrário ao servo. Nós somos servos de Deus. E quando nós somos servos, nós servimos quando Deus nos chama. Deus nos chama através do Espírito Santo, Deus nos chama através dos nossos líderes, Deus nos chama através das ovelhas que estão clamando e pedindo, implorando para que você se manifeste. E mais, em Romanos a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação de Deus espera você se manifestar, as ovelhas perdidas, sofridas, esperam você se manifestar, os seus líderes, a sua igreja espera você se manifestar, Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus esperam você se manifestar. Então, no dia que você não estiver sentindo muita vontade, você pega esse sentimento, guarda no baú, vai fazer a obra de Deus e depois você resolve seus sentimentos. Porque, amados, haverá dias que faremos a obra por prazer, mas haverá outros dias que faremos a obra por dever. E isso é a coisa mais ungida que existe. É você falar: Deus, eu não estou aguentando, eu queria ficar em casa, eu estou triste, eu estou deprimido, eu não estou bem, mas eu vou. E o Espírito Santo vai usar você poderosamente. E já teve dias que eu fui pregar, que eu não estava legal, e o poder de Deus veio, aquela dinamite, foi um culto maravilhoso. E eu falei: glória a Deus, que eu primeiro obedeço, depois eu vou falar não. Eu, antes de falar não para Deus, eu lembro, eu primeiro obedeço, depois eu falo não. Eu tenho que obedecer. E quando Deus te chama, Ele te usa, Ele te capacita. Então, amados, vamos tirar essas falsas ideias românticas. Ai, não estou sentindo liberdade. Então, meu irmão, você vai ministrar sorrindo sem sentir liberdade, porque Deus quer te usar. E Ele te deu dons para serem usados para a sua obra, porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão carentes, necessitando. A Bíblia fala: ore a Deus, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, amados, eu quero dizer a vocês com todo o meu amor e carinho, mas com toda a unção que Deus me deu, não podemos abrir mão de você agora. Estamos numa fase da guerra espiritual, da geração que está lutando contra as forças do mal. Estamos no meio de uma batalha poderosa. Não temos o luxo de liberar você. Então eu preciso de você do meu lado. Eu preciso dos músicos do meu lado. Preciso de todos os ministradores da palavra do meu lado. Preciso dos cantores do meu lado. Preciso de você. Poderosa essa palavra, hein? Poderosa essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz a você, diz às igrejas. Não é tempo de liberar nenhum soldado, porque estamos no meio da batalha terrível. Nós precisamos de todos os soldados. Amém? Claro que nós não somos insanos. Todas as pessoas têm direito ao seu tempo de descanso, ao seu tempo de buscar a Deus. Às vezes você tem um compromisso, mas essa palavra é para aqueles que têm sido enganados pelo inimigo. E eu quero deixar essa frase bem clara: haverá dias que faremos a obra por prazer, e haverá outros que faremos a obra por dever. Amém? Lembrando que o nosso Senhor Jesus nem sempre estava no prazer. Muitas vezes ele estava lá dormindo no barco, né? Sentindo aquele soninho maravilhoso, com aquelas ondas balançando, e os discípulos vieram desesperados: mestre, vamos afundar! Jesus acordou e foi atendê-los, e parou a tempestade, conversou com eles. A Bíblia não fala se ele voltou a dormir, provavelmente não, né? Porque aquele estresse, aquela adrenalina, mas Jesus estava sempre disponível, muitas vezes por prazer, outras vezes pelo dever. Basta você ser igual ao seu mestre. Amém? Eu preciso de todos os soldados do meu lado.
Terceiro, como usar os dons do Espírito, né? Terceiro, devemos nos manter santos ao usar os dons, para não perder a salvação. Preste muita atenção nisso. Os dons são irrevogáveis. Romanos 11:29 fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis quer dizer que não tem como se arrepender e tirar de volta. Isso é original em grego, está claro o texto. Não tem como se arrepender e tirar de volta. O que Deus te deu, Ele deu para sempre. Porém, o que acontece? Cuidado, porque ao ver uma pessoa sendo usada no dom de Deus, não significa que essa pessoa está em santidade. Por quê? Porque os dons são irrevogáveis. Deus pode dar um dom para uma pessoa e essa pessoa, depois de um tempo, cai na fé, afasta, desvia, está lá com adultério, está lá com corrupção roubalheira, está com um monte de coisa errada e continua pregando e Deus usa. E ninguém sabe que aquela iniquidade, aquela maldade, o pecado escondido. Então, cuidado, nós temos que ter muito cuidado, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Mateus 7:20-23 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavra de Jesus, palavra poderosa. Isso é para nos alertar que a pessoa que recebe dons não se torna imune às tentações. A pessoa que recebe dons precisa vigiar ainda mais que os outros. Por quê? Porque aquele que cai e não se arrepende pode ter a falsa ilusão de que está tudo bem. Porque Deus continua usando os dons, a pessoa continua fazendo coisas. E já tivemos casos, história que vimos de pastor que estava em adultério, estava tudo errado, escondido, um monte de problema, e orou e a pessoa foi curada. Mas depois explodiu o problema, porque vocês sabem aquela frase que eu criei, né? O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Então uma hora a pessoa vai encontrar o dela. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou surpreso. Uai, mas como é que estava pregando tão bonito? Como é que estava orando e as coisas acontecendo? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Mas essa pessoa que usa os dons em pecado, Jesus falou: apartai-vos de mim, não vos conheço. É muito triste. Uma pessoa que se converteu, foi ungida, recebeu a confiança de Deus, os dons de Deus, começou a fluir no poder de Deus, cai, não se arrepende e chega ao ponto de ir à presença de Deus, morrer, passar para outra vida e ser confrontada na outra vida, onde Deus fala: não te conheço. É muito triste, mas isso não vai acontecer com você nem comigo, amém? Vamos ficar firmes, vamos vigiar, vamos andar em santidade. Então o terceiro é: devemos nos manter santos para usar os dons de Deus e não perder nossa salvação. Quarto, não podemos usar os dons para interesses próprios. Olha Ezequiel 20, verso 26. Deus falando: e os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre, para os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Veja, subiu na cabeça. A pessoa estava com dons de Deus e começou a achar que era maior que Deus, independente de Deus, parou de ser fiel e humilde. E aí Deus falou: então tá, vou deixar eles se contaminarem com seus próprios dons, deixa eles. Olha as loucuras que eles faziam. Eles faziam passar pelo fogo os filhos primogênitos. Foi uma época que Israel se perdeu tanto que eles adoravam Mamon, adoravam deuses dos outros povos. E aí Deus ficou tão irritado com isso que ele falou: olha, eu vou deixar eles se perderem, para que eles cheguem ao fundo do poço e vejam que eu sou Deus. E essa palavra solar é shamen, em hebraico, que quer dizer
destituir. Deus destituiu eles do povo. É o mesmo que Jesus falou no Novo Testamento: apartai-vos de mim, não te conheço. E também essa palavra quer dizer assombrar e surpreender. Aqueles homens, quando chegaram diante de Jesus, e Jesus falou: apartai-vos de mim, não vos conheço, eles falaram: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. Jesus falou: apartai-vos de mim. Então houve uma surpresa, né? Então, amados, nós temos que ter muita responsabilidade com os dons de Deus, com as coisas de Deus. Os dons de Deus são coisa muito séria, muito boa, mas muito séria. Amém? Não podemos servir a outros deuses. Não podemos ter Deus e outros. Não podemos fazer isso. Amém? E não podemos ficar com pecados ocultos, né? A pessoa que caiu por algum motivo tem que confessar, tem que corrigir, mudar de vida. 5. Última maneira que eu pus de como usar os dons é 1 Coríntios 12:11, que fala que devemos aprender constantemente a respeito dos dons espirituais. Então você tem que estar sempre estudando, sempre buscando, sempre aprendendo, né? E o texto diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, todos têm que aprender sobre esse assunto, estudar esse assunto. Amém? Glórias a Deus. Não fuja da responsabilidade, não pare no tempo. Busque, deixe Deus ir te ensinando e gradualmente você vai aprendendo e sendo usado e vai ver que bênção maravilhosa. Quarto assunto desse tema, né? Quais são então os dons do Espírito? Como dissemos, os dons são variados, não é? E nós não vamos falar sobre cada um deles porque é um livro, né? Mas nós vamos citá-los para você ter uma noção. Você pode ler em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. São os dois textos que mais falam sobre esse assunto, né? Que citam quais são os dons. Está tudo nesses dois textos, né? Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Facinho para você lembrar, tá bom? Romanos 12, de 6 a 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí ele começa: se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Falou 7 dons. Ok? Se você acompanhou a conta comigo, chegamos no 7. Eu não vou me ater a estudos de teólogos e outras coisas, porque nós estamos fazendo um seminário sobre a palavra de Deus, ok? Então eu vou me ater ao que está escrito, tá? Profecia é aquele que profetiza. O que é um profeta? É o que vê o que Deus está vendo antes dos outros. É o que anuncia. É o que anuncia o que Deus vai fazer, o que Deus está achando, o que Deus está pensando, né? A profecia, ela tem a finalidade de exortação, de consolo e de ensino, né? Ela nos orienta. Então, veja, quem profetiza, profetize com fé. Abre a boca e profetiza, meu irmão. Porque às vezes a pessoa fica com receio, mas não fica não. Porque toda profecia será julgada. Não tenha preocupação, né? Segundo, o ministério, ele fala aqui que é ministrar. Então, se você foi chamado a Deus para ministrar a palavra de Deus, ministrar o amor de Deus, pregar em outras igrejas, em congresso, em outros lugares, pregar nos bairros, vai, meu irmão, vai, que nem faziam antigamente, bota um caixote na praça e prega, amém? Mas Deus vai te dar graça para você poder saber usar com sabedoria isso, né? Tem muitas pessoas que têm esse dom, né? Terceiro, ensinar, ele fala com dedicação. Então, se você tem o dom de ensino, vai ensinar a palavra de Deus. Prepare aulas maravilhosas. Se dedica, seja um mestre da igreja. Quarto, exortar. Exortar é aquela pessoa que tem a unção de chamar sua atenção, você virar um pó e ainda vai e abraça a pessoa, fala muito obrigado, você me salvou. É a pessoa que tem a unção de resgatar quem estava no pecado, quem estava errado, e faz com que essa pessoa se levante e corrija e mude de vida. É um dom, é um dom. Exortar não é criticar, exortar é exortar. É chamar atenção com amor.
e vai no fundo. Quem tem esse dom vai na alma. O quinto é repartir. Em outros textos a Bíblia fala o dom de socorro. O que é o dom de socorro? A meu ver, é o mesmo que tem lá em Eclesiastes 5, o dom de adquirir riquezas. É a pessoa que recebe de Deus a capacidade de adquirir riquezas. É a pessoa que prospera abundantemente. E ela usa esse dinheiro, essa riqueza, para socorrer quem precisa. Olha que coisa linda, né? Socorrer, para investir na obra de Deus. A Bíblia fala de um centurião, que ele ajudava o povo, ele construiu a sinagoga, ele é um homem que dava ofertas, e a Bíblia fala que os judeus foram lá até Jesus e falaram: cura o servo dele, porque esse cara merece, ele nos socorre, ele nos ajuda, é um dom de Deus. Tem gente que tem esse dom, e quanto mais dá, mais ganha. Cuidado quem tem esse dom, não começa a juntar mais do que precisa não. Se você parar de doar, se você parar de ofertar para a igreja, para a obra de Deus, ser fiel nos dízimos, seca. Eu já vi isso, hein? Já vi isso. É uma máquina que Deus vai e vem. Todos os dons são assim. Se você parar de usar o seu dom, seca. Se você volta a usar, flui. Tá? Sexto é presidir ou governar. Em outros textos fala governar. É o dom de governo, que havia esse dom sobre a tribo de Issacar no Antigo Testamento. Eles tinham o dom de administrar coisas, o dom de organizar as coisas, de governo, de gestão. É um dom de presidir. É dom, gente. É dom. Amém? É dom. Sétimo é o dom de misericórdia, que é o dom, em outras palavras, em outros textos, fala o dom de serviço, que é a pessoa que serve, é a pessoa que a sua alegria, ela acha que está servindo a Deus, quando ela vai ajuda o pobre, quando ela vai leva uma cesta básica, quando ela vai lá no fim do mundo, na casa da irmãzinha, para levar para ela um legume, para levar para ela um abraço, para cuidar de uma ferida de um doente. Então esse é um dom, né? É um dom de Deus. Amém? Segundo texto, e nós vamos terminar com esse, 1 Coríntios 12, 8 a 10, então nós já estamos com 7. Agora vamos continuar a lista. 1 Coríntios de 8 a 10 fala, 12 de 8 a 10, porque a um pelo Espírito é dada palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, já falamos, então não vou contar, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Então aqui tem 8 novos, além dos 7 mais 8, são 15. Veja só, palavra de sabedoria é a pessoa que tem uma revelação do futuro. Uma pessoa que tem uma revelação. Uma vez meu pai chegou e falou para mim: olha, você vai ser pastor. Gente, imagina uma pessoa que não tinha nada de pastor. Eu não era pastor, eu não fazia nenhuma atividade pastoral na igreja, eu não tinha nenhum sinal, nunca tinha orado a Deus, nunca tinha pensado em ser pastor. Meu pai virou um dia na varanda lá na nossa casa em São Paulo e falou: você vai ser um pastor. E hoje eu sou um pastor. Profetizou. Amém? Outras profecias meu pai fez sobre minha vida. Então veja, palavra de sabedoria, ela se confunde às vezes com a profecia, mas porque a palavra de sabedoria é relativa mais a você, e profecia geralmente é o que Deus vai fazer, tá? É um pouco diferente. Mas veja, alguém que tem uma revelação sobre o futuro, né? Palavra de ciência ou palavra de conhecimento é sobre o presente e passado. Palavra de sabedoria é sobre o futuro, ok? Dom de fé é a pessoa que tem fé. Dons de curar. Todas as pessoas vão orar pelos enfermos e eles serão curados. Mas tem gente que tem o dom de curar. É aquela pessoa que sai arrastando, entendeu? Vai passando, vai curando, vai passando, vai curando. Onde vai tem cura. Todo dia que prega tem cura. E você aí que é evangelista, que tem esse dom de ministrar, geralmente isso aqui vem junto. Então na hora que você for ministrar a palavra de Deus, na hora que você for evangelizar, ora por cura. Conselho meu, faz esse teste, depois você me conta. Ok? Operação de milagres, também eu costumo acompanhar os evangelistas, né? É aquela pessoa que ora e ocorre milagre, né? A pessoa cego enxerga, né? Isso também com curas, às vezes se mistura, a gente fica foi cura ou foi milagre? Sei lá, né? Depende, cada caso é um caso, mas a operação de milagres ela vai também para outros lados que não são de cura.
Discernir espíritos é quando a pessoa tem visões de anjos, de demônios, sente a presença, entra num lugar, sabe o que está acontecendo. Quando Jesus olhou e falou aqui, sai espírito surdo-mudo, sai. Jesus soube o nome do demônio, não porque perguntou, teve uma outra vez que perguntou, mas porque ele sabia, por discernimento de espíritos, e por revelação de Deus. Variedade de línguas, é muito legal isso, não dá para explicar agora, porque é um seminário à parte, né? Só dos dons a gente explicar um cada um outro seminário. Mas variedade de línguas é quando a pessoa ela fala em outro idioma, né? No Pentecostes aconteceu isso, né? Eles falavam em línguas e cada um do povo entendia no seu idioma nativo. E a interpretação de línguas é quando alguém ora em línguas e o outro interpreta, né? Geralmente vem uma profecia em cima disso. Então veja, nós temos diversos dons. Qual é o seu? E essa é a pergunta que fica. E eu queria agora encerrar nosso seminário. Que você leve essa pergunta. Quais são os seus dons? O que Deus espera que você faça agora? Guarde na gaveta? Ou que você diga assim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Né? Me usa. Do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. Deus conhece seu coração e sua estrutura. Ele nunca vai te pedir algo para te destruir, para te prejudicar. Então deixe Deus agir. A única coisa que vai acontecer é que você vai ser muito abençoado e vai abençoar muitas pessoas. Amém? Ouça mais sobre esse seminário. Nós vamos no futuro fazer um outro explicando cada dom do Espírito. Talvez seja mais longo, mas é importante você deixar Deus te usar. Amém?